Quando eles vieram para o Brasil, tiveram que haver uma adaptação à realidade no Brasil, né? Houve, inclusive, reinterpretações necessárias para adequar a realidade no Brasil. Sim. E aqui no Brasil também é o seguinte, como eu estava falando do Calundu, existe todo um processo histórico que vai dando origem às religiões de matriz africana na forma com que nós conhecemos hoje. Aquele período de escravidão aqui do Brasil, onde teve mais impacto, como que esse impacto mudou essa parte nas religiões de matrizes africanas? Aí nós vamos na África. Se quiser, nós começamos lá na África. Quer começar lá? Só dá um apanhado, Bem rápido. Só uma parte Beleza. rápida, porque aí o pessoal vai ver como que era lá E como chegou aqui. E como que é, como que mudou tudo aqui. Isso. É porque é o seguinte, aconteceu um episódio seguinte. Em 1482, um explorador, sobre permissão da coroa portuguesa, ele vai para aquela região sudoeste da África, ele é chamado de Diogo Cão. Diogo Cão chega no Reino de Congo e ali ele, então, tem o contato com o Manicongo, que é o rei de Congo. Ali começa tudo, porque quando o Diogo Cão chega, quem chega também? Chega os padres, né? Além dos militares, chegaram os padres. Só que o povo africano ele tem uma característica fantástica. Eles são espiritualistas, por natureza. Não se trata de culto, não se trata de religião, se trata de ser espiritualista. Por eles serem espiritualistas, o que acontece? São muito receptivos, muito respeitosos com as outras, com outras tradições. Eles admiram outros. E eles admiraram muito quando ali os missionários ali da coroa, eles chegaram e falaram, nós temos uma figura chamado Jesus Cristo que ele andou sobre as águas. Imagina, pro pessoal, para aqueles, um quimbanda ou um inganga ali do Reino de Congo, é fantástico. O povo de Congo ali naquele momento da história, era uma coisa fantástica andar nas águas, converter a água pro vinho, multiplicar os peixes, né? Quando o povo tava faminto. Mas naquela época ali ainda não tinha chegado essa história de Jesus Cristo ali ainda? Não, chegou nesse momento, por meio de Diogo Cão, que inicia o processo no Reino de Congo. Essa eu não sabia. O Reino de Congo era tão poderoso, o reino, que segundo historiadores, chegava até 25 milhões em todo o reino, que hoje é a República do Congo, é o Congo, pega aquela região inteira ali. É Angola, hoje. Mas naquela época, o Reino de Congo era uma coisa só. Então, o que acontece? Eles não tinham como enfrentar um reino desse. Então, vamos então partir para a religião. Mas como que eu vou ter esses dons e tal? Vamos converter. Ou como? O batismo. E quem que eles converteram? O Manicongo. Sabe o que o Manicongo fez? Criou um decreto de que a religião do Reino de Congo passaria a ser a religião oficial do reino. E ele passou o nome dele, na época, o rei de Portugal chamava Dom João II. E ele passou a ter o título de Dom João. O Manicongo atribuiu a ele o título de Dom João. Por quê? Por que ele fez isso? Uma das situações foi porque seria uma melhor forma de aproximar na questão dos negócios mercantilista da época, né? Então tinha todo esse contexto. Só que aí aconteceu uma coisa, muitos não aceitaram a conversão, principalmente os ingangas e os quimbandas, que eram os líderes espirituais. Eles não aceitavam. Peraí, nossa tradição? E nossa tradição? Então, ali houve muitos levantes. E o que aconteceu? Aí, naquela época, historicamente, segundo os historiadores, era assim, quem não estava de acordo com o decreto era do diabo. Aí já começou... Aí é onde começa... Já era do diabo. É o diabo. Olha que coisa interessante. Então vamos dizer que esse preconceito que existe hoje começou lá atrás. Começou ali justamente no final do século XV. Ali em 1500, ali realmente com essa entrada de vez ali no Reino de Congo, porque foi uma forma deles, inclusive, entrar naquilo que era o maior reino da época ali na África, nesse período, né? Aí o que acontece? Vem a questão do período escravagista, né? Em que esses levantes faziam com que eles perdiam as batalhas ali, e ali o que acontecia? Eles eram, então, acabava ali levando e trazendo eles para o Brasil. Muitos vieram, chama diáspora. Não é só para o Brasil, né? A diáspora fez com que trouxe muitos ali para diversas regiões das Américas. Sim. Mas o Brasil, que foi o país que mais trouxe africanos nesse período, né, de 350 anos. Mas já veio com essa imagem, esse preconceito. Porque o que acontece? O que é diabo? A cultura, a cosmogonia
Congo não entende o que é diabo. Eles falavam a palavra diabo para eles entendiam, ué, diabo é nós, porque nós é contra isso aí. Só que, porque dentro da cultura, da cosmogonia Congo, da época, não existe o maniteísmo. O que é o maniteísmo? O bem e o mal. Sim. Uma força sobrenatural do mal. Antepõe uma força do bem. Porque para eles o mal, não existe essa força do mal. Tá um erro dentro de cada um. É um erro que pode ser sem influências de uma força sobrenatural. Eles não mas até deu esse nome. Aí eles, então nós é o diabo. É diabo nós? Então, porque nós é resistente, nós é contra. Porque eles não sabiam o que era isso, o diabo. E qual que é a diferença? Eu não sei se existe essa diferença das religiões lá na África com as que a gente tem hoje, assim, o que teve alguma interferência aqui, ou dos portugueses, que deu uma modificada na religião ou não? Sim. Quando eles vieram para o Brasil, tiveram que haver uma adaptação à realidade no Brasil, né? Houve, inclusive, reinterpretações necessárias para adequar à realidade no Brasil. Sim. E aqui no Brasil também é o seguinte, como eu estava falando do Calundu, existe todo um processo histórico que vai dando origem às religiões de matriz africana na forma com que nós conhecemos hoje. Claro que já chegam da África, obviamente, com a sua cultura ancestral, religiosa, já atribuindo de uma forma muito maldosa a figuras como o diabo, por exemplo. Sim. E que esses cultos não poderiam ser feitos no Brasil, até porque eles estavam na condição de escravo no Brasil. Então, o que acontece? Eles tentam fazer, obviamente, o apagamento. A gente chama de hipistemicídio. Sabe o que é um hipistemicídio? É quando você quer eliminar toda a cultura africana, toda a história, tudo que está dentro daquela pessoa que saiu da tua terra, a África veio para o Brasil. Eles querem apagar. Nesse processo, eles chamam de apagamento total. Isso é um hipistemicídio. Foi isso que buscaram e tentaram fazer, mas não conseguiram, porque isso ficou lá dentro. E o que eles faziam? Eles faziam seus cultos assim. No momento que estavam em descanso, eles iam lá para uma clareira na mata, eles achavam que eles estavam dançando, mas Sim. não estavam dançando e tocando, até porque o senhor lá do Rio gostava, estão dançando, tá bom, não vai ter problema com eles. Mas, na verdade, o que eles estavam? Uns estavam entrando em transe. Porque, por exemplo, o culto Calundu é como? Como que iniciou no Brasil? Iniciou assim. Primeiro era um culto familiar. O que é um culto familiar? Aquele ancestral que está ali, ele é da família. Ele é um tio, ele é um avô, ele é um bisavô, sabia? Era assim que começou. Depois do Calundu, surge um outro culto ali na Bahia, e da Bahia vai ali para o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, que é a cabula. A cabula. E a cabula, olha a Umbanda, olha aqui a mãe que vai lá à frente, vai dar origem a muitos elementos formadores da estrutura da Umbanda. Não só da Umbanda, como dos candomblé. Olha que coisa interessante. A cabula. Você sabe o que é a cabula? Não, essa faço nem ideia. Eu vou falar para você pro senhor, viu? Não. Você quer saber? Sim. A cabula é um culto, apesar de que a palavra ela tem uma origem que vem de cabala, né, do judaico, né? Tem uma origem assim, cabula. Mas a cabula também, ela era feita em regiões afastadas, né? Em um local assim, na mata, ainda, em locais que poderiam fazer ela. O que eles faziam? Eles pegavam e montavam a mesa. O que é a mesa? Eles pegavam um pano branco, forravam e colocavam santos católicos. Só que com os fundamentos deles ali de matriz, porque justamente aí já começou a juntar questão do santos católico com elementos de matriz africana. Olha que coisa interessante. Eles chamavam mesa. Aí eles começavam a chamada engira, que você vai ver lá na Umbanda a palavra gira. Então vamos aqui. Começava a engira, que era a sessão. A engira era assim. Todos os frequentadores da cabula chamavam cafiotos, segundo os estudos. Que registra isso, de uma freguesia ali, chama Nery, Dom Nery, João Nery. Ele foi que registrou rituais da cabula. Então, olha aqui, os cafiotos são os frequentadores, todos os adeptos. Os camanás eram aqueles que estavam ali iniciando. O sacerdote chamava embanda naquela época. Era o embanda. O cambono, já existia cambondo. O cambono é o que auxiliava o embanda. Olha o cambono aí na cabula no século XIX, 1830, 1800. Olha aqui na cabula, 1840 ali, 1800, esse período todo do século XIX, a cabula, já tinha cambono, tinha engira, tinha tal.
Ali iniciava, então, a Angira. Na Angira, quem que vinha? Os tatás. Porque naquela época não existia a palavra preto velho, caboclo, nem Exu, nem pombagira. Não existia. Não Existia existia os tatás. Não existia. Século XIX, não. Era tatás. Tatá mulambo, tá ali, ó. Tatá rompe serra, tatá rompe mato, tatá tranca rua, já existia no ritual da cabula. Porque a cabula já trazia uma ancestralidade mais assim de comunidade, de raízes de comunidade, de raízes de povos. O calundu não, ele era focado na família mesmo. Família.